presidente Lula deverá ter mais exposição, dar mais entrevistas e procurar empresários após o tarifaço de Trump. Para auxiliares do petista, sobretaxa do governo dos Estados Unidos dá força ao discurso de combate a privilégios encampado pelo governo brasileiro. A ideia é usar a imagem de Trump como a personificação do desrespeito à soberania, associando a ele o ex-presidente Jair Bolsonaro e também seu afiliado político, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado para a disputa presidencial em 2026. A partir de agosto, o governo também planeja adotar um novo slogan baseado no conceito de defesa dos mais pobres. E o desafio da Secretaria de Comunicação do governo é tentar ampliar o alvo dessa campanha, na tentativa de convencer que, ao falar em desfavorecidos, não se refere apenas aos beneficiários de programas sociais. Denilde, até agora o mote do governo Lula, o lema do governo Lula estava sendo união e reconstrução e ainda, é claro, uma referência clara ao período de Jair Bolsonaro, que ele colocava como um período de desconstrução, né? Um período de terra arrasada. Agora, ao que tudo indica, o governo vai pegar dois elementos, essa questão da soberania nacional, a questão dos desfavorecidos, e transformar isso em um mote de campanha. E é interessante porque, de certa forma, foram as duas últimas, digamos, os dois últimos acontecimentos que foram positivos para o presidente Lula. Ele estava numa série de notícias negativas, popularidade lá embaixo, né? E aí teve a questão do IOF, depois benefícios fiscais, pobre versus ricos, houve vitória nas redes sociais, e agora a questão da soberania, que também quase foi um presente do governo Trump junto com o presidente Bolsonaro para o Lula, porque também joga nele aquela questão de uma identidade reativa. Olha, estão contra o Brasil, vem comigo. Né? Eu queria que você analisasse isso. Você acha que esses dois elementos são capazes de tirar o Lula das cordas e prepará-lo para 2026? Sakamoto, a gente tem aí um longo caminho até 2026, né? Então acho que o governo vai tentar o máximo possível explorar esse momento em que ele consegue ter um discurso coeso. Aí toda razão, e você tem toda a razão, o Trump deu de presente para o governo um slogan, e deu mais que um slogan, ela deu um inimigo externo, né? Acho que aqui o governo estava muito no embate interno, né, da questão do bolsonarismo e da defesa da democracia, mas de um embate interno. Agora a gente tem um inimigo externo e isso acaba sendo um elemento muito importante para uma campanha presidencial, né? Então não é só a união porque temos interesses comuns, é porque estamos sob o ataque de um país da proporção dos Estados Unidos contra o Brasil. Então acho que isso dá muita força, lida com um aspecto forte que a gente tem na sociedade brasileira, que é uma desconfiança sobre os interesses americanos e a atuação dos Estados Unidos, né? A gente tem um histórico de intervenção americana na América Latina, então ela ainda é muito presente em outros países, mas também no Brasil, então explorar isso é importante. E o mote com relação à justiça social, o governo também conseguiu encontrar aí um elemento forte, né, que é a questão de ter ações para taxar os ricos. E se a gente tiver nesse processo uma lógica dos grupos de apoio ao bolsonarismo, né, de alta renda, ainda associando a essa ideia do Trump, né, de que eles têm uma visão favorável à taxação que o Trump está fazendo, mais forte ainda o argumento para o governo e de conseguir apoio frente a essa situação. Então, você tem um inimigo externo, você tem atores internos que também contribuem para essa lógica, e a gente tem um aumento do nacionalismo forte. São aí recursos importantes de campanha. Agora, o governo precisa dar também umas ações
que mostrem que tem um impacto na vida das pessoas e que o governo está fazendo ações para que as tarifas, por exemplo, não impactem no dia a dia e no aumento de preços e na situação econômica do país. Então o esforço de comunicação, esse antagonismo com um ator externo precisa também estar associada a resultados práticos, econômicos, especialmente para assim o governo ter aí elementos fortes para 2026.